Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todas. Participávamos de uma pré-eleição do encontro interreligioso e a maioria dos palestrantes e daqueles que se colocaram na plenária cumprimentavam a todos e a todas. E aí eu achei conveniente na noite de hoje fazer uma referência às mulheres, apesar do tema da noite de hoje falarmos de um homem de brilho, de brio e grande exemplo que foi para todos nós cristãos. Na grande maioria das vezes, os homens são colocados meio de lado. As referências femininas acabam se superando pelas condições naturais. A mulher tem as suas condições de bravura, determinação, a beleza de ser mulher, a beleza de ser mãe, e tem, me desculpem os homens, me incluo nessas desculpas, qualidades muito superiores e condições de inteligência muito maiores. Mas nós somos bons companheiros e no momento propício procuramos estar ao lado dessas mulheres maravilhosas. Como na elevação o Edson colocou muito bem, que Maria de Magdala é um dos maiores exemplos de transformação moral, de reforma íntima. Fazemos também uma referência especial a Paulo de Tarso, que teve também essa oportunidade bendita de transformar a sua vida e de colocar a sua existência a serviço do Mestre Jesus. Mas, vez ou outra, para os estudiosos do cristianismo primitivo, colocamos de lado ou damos pouca importância à vida de Pedro. Pedro sempre foi reconhecido como um dos apóstolos de Jesus, um dos seus amigos mais íntimos, mas as suas referências pessoais, a sua qualidade de trabalho, o seu jeito, a sua maneira de ser, se sobrepõe a tantas coisas importantes, belas de sua vida. No dia 29, na Igreja Católica, é feito uma homenagem, numa dualidade, a Pedro e a Paulo. Pedro muitas vezes é colocado como uma condição primária, inicial, bronca, rude, e Paulo enaltecido pelas suas referências de condições sociais, educacional, de inteligência. Pedro é visto como, na igreja, aquele aparentemente inferior. Mas ele tem, para todos nós, a necessidade de ser revisto um pouco esse conceito. E as obras complementares da codificação da doutrina dos Espíritos, vinda de espíritos lumiares, através de mãos dadivosas e especiais, como Francisco Cândido Xavier, como Divaldo Pereira Franco, pela psicografia desses irmãos, vemos Humberto de Campos, vemos Amélia Rodrigues se colocarem numa expressão, numa biografia tão bela de Pedro, que aqueles que chegarem a ter a oportunidade de conhecer a sua história perceberão o quão bela e importante foi a sua vida. Pedro era um homem simples, se dedicava aos trabalhos da pesca, aos cuidados da família e muito pouco se envolvia em questões diversas. Pedro era aquele homem que se dedicava ao trabalho, saindo de casa antes mesmo do sol raiar, pescava, cuidava do fruto da pesca, fazia o seu comércio, retornava ao seu lar e no dia seguinte se preparava
mais uma vez para o trabalho. Tinha um irmão, um pouco diferente, mas com o mesmo ofício, André, que este sim gostava e estava seduzido pelas histórias que o momento ofertava. Era um dos seguidores de João Batista, tinha a noção de que o Messias logo viria, trazendo as mensagens e as anunciações do reino de Deus. E André, um certo dia, tenta convencer Pedro de que o Messias, o Cristo, Jesus, estaria por volta de Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, trazendo as suas palavras doces. Mas naquele instante, quando Pedro ouve esse convite, ou essa notícia de Jesus, Pedro é tomado por um sentimento diferente, um sentimento estranho. Ao mesmo tempo que lhe dava certa melancolia, em dado momento, certa raiva, um sentimento misto que mal podia compreender, porque ele imaginava que mais um profeta poderia estar se aproveitando da fé, da carência, da necessidade do povo, e se apresentava. Mas naquela noite, após esse sentimento tomar o imo de sua alma, Pedro fica por muitos momentos, a noite inteira, tendo um sono perturbado, e logo quando pela manhã, antes mesmo do sol raiar, ele deseja ir de encontro a essa anunciação profética que Jesus faria. Segue até um determinado local onde tinha uma pedra, onde estes profetas se colocavam acima como num palco e traziam uma mensagem especial. Naquele dia, quando chegou, foi logo um dos primeiros, achou até estranho que poucos ali estavam vindo, mas a sua ansiedade era tão grande que eu acho que eles chegaram umas 5, 6 horas antes do evento. E quando ele pôde se aperceber, muitos coxos, aleijados, cegos, débeis, pessoas com dificuldades, famílias inteiras ali já começavam a se aglutinar, a se amontoar, esperando que chegasse aquele famoso, aquele homem que transformava a vida e curava os enfermos, chegasse. Ao longe ele pôde ver aquele homem de corpo magro, rosto fino, queimado pelo sol, mas em que os seus olhos resplandeciam um brilho especial. Cabelos longos que se balançavam de acordo com o vento, e logo ele percebera que aquele era o Messias. Olhava atentamente, prestava atenção em todos os detalhes das palavras ofertadas por Jesus e sentia no seu corpo, na sua alma, uma sensação inexplicável. Em dado momento, ele é surpreendido por uma mulher que, em alto e bom som, invoca Jesus, pedindo que curasse sua filha, que desse a oportunidade dela voltar ou ter a condição de enxergar, e que se assim o mestre o fizera, ela seguiria Jesus. Esse pedido da mulher é muito parecido com os nossos. Há mais de 2000 anos atrás e nos dias atuais colocamos essas condições ao mestre Jesus, a Deus: me dê isso, que assim que eu tiver esta minha necessidade atendida, eu me dedicarei a vós, ou eu lhe serei eternamente grato. Mas isso é um pouco da infantilidade de nossa alma, do nosso espírito, ainda de não poder perceber o quanto bem faz a presença e a história de Jesus em nossas vidas. Aquela mulher estava muito perto de Pedro, e Pedro, tentando auxiliar, pega até essa menina e leva até próxima de Jesus. E Jesus, olhando profundamente nos olhos de Pedro, não diz uma palavra, mas algumas frases
inundam a mente de Pedro, dizendo: Pedro, não Pedro, porque Pedro foi o nome que Jesus deu, dizia Simão Bar Jonas. Simão era o nome de nascimento, Bar, filho de Jonas. Lhe conheço de outros tempos. E aquela frase na cabeça de Pedro o deixava completamente atordoado. Ele percebera que o braço de Jesus segue ao rosto daquela criança e, ao tocar aos olhos, reconstitui a visão daquela menina. Aquela menina, em alto e bom som, coloca a todos os presentes que passaram a enxergar e falava que via a vida. Todos são comovidos naquele instante, tomados de uma emoção especial. Mas Pedro ali parado, Simão Bar Jonas, quando Jesus devolve o braço para perto do seu corpo, toca com sua túnica o peito de Pedro. E como que num toque, Pedro se sente paralisado. Paralisado de tal maneira, e aquela voz que ecoava em sua mente. Quando Pedro se dá por si, sente seu rosto quente, porque o sol já estava a pino, todos já haviam ido embora, e Pedro ali ainda, inerte, imóvel, por aquela circunstância. Aquele toque da túnica alva, da cor do mármore, feita na roca, como assim nos relata Amélia Rodrigues em espírito. Amélia Rodrigues, uma poetisa, que vivera entre nós, oradora, pessoa dotada de capacidade em suas escrituras, e através de Divaldo Pereira Franco, dá brilho a todas as anunciações do Evangelho de Jesus. Pedro, ao reconstituir sua consciência, daquele dia em diante não seria mais o mesmo. Vai para o seu lar, ainda extasiado por aquele momento, tocado, queria saber de que momento antes conhecera Jesus. Sabemos que muito provavelmente no seu projeto encarnatório, quando o espírito de Pedro na erraticidade estava, já havia sido preparado para essa grande missão. E essas palavras do Mestre Jesus refletiam claramente a pré-existência da alma de Pedro, do qual era o planejamento estratégico firmado para a vinda do Messias. Pedro, naquela noite, fica taciturno, não consegue dormir. Mas responsável, trabalhador, pescador que era, logo na primeira hora do dia, segue com seu irmão para ajustar todas as suas tralhas de pesca. Limpava a rede, e o simbolismo da limpeza da rede, para que possamos ter consciência das necessidades, além do fruto tirado do mar doce da Galileia, os peixes que lhe davam sustento, todas as impurezas que vinham daquele mar também contaminavam as redes, e necessário se era limpá-las, para que fosse eficiente para as próximas empreitadas de pesca. E esse simbolismo da limpeza das redes era a limpeza da alma, a limpeza das nossas mentes, dos pensamentos confusos, de nos deixarmos com um terreno fértil para receber essa boa semeadura trazida por Jesus. E aquela mesma voz parece naquele instante ecoar de novo em sua mente. Mas desta vez, Jesus fala claramente a ele e ao seu irmão André: desejam vir comigo para a divulgação do Evangelho de Deus? A resposta, o olhar, a condição afirmativa de André e de Pedro naquele instante foi imediata.
E Jesus revela que naquele instante não seriam mais pescadores de peixes, e sim pescadores de almas. Um convite irrecusável, não pela condição de estarem presentes, mas porque o olhar de Jesus via muito além das aparências, via muito além das condições que nós, nos olhos humanos, temos a capacidade ou a condição de observar. Pedro, no seu temperamento, sua maneira bronca de ser, mesmo assim tinha olhares especiais de Jesus. Jesus aproveitava toda a irreverência de Pedro para, nos seus erros, para nos seus desenganos, para nas suas dúvidas e muitas vezes nas suas ignorâncias, ofertar os melhores exemplos aos seus apóstolos e a todos que partilhavam daqueles momentos. Pedro tinha um ar de inocência, às vezes até infantil. Um dos fatos que fora revelado muito tempo depois, no Monte Tabor, na transfiguração, apresenta-se Elias nas condições de espíritos. E esses profetas já haviam desencarnado há mais de 1000 anos, há mais de 800 anos. E eles, na hora que apareceram junto com Jesus, Pedro vira para Jesus e fala assim: faço 3 tendas. Ou seja, uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. Não pôde perceber que naquele instante eram os espíritos que se manifestavam, mas na ingenuidade, na simplicidade de Pedro, ele até queria fazer as tendas para os aposentos e para a morada naquela noite. Pedro, naquele momento impetuoso, naquele momento que ofertava dificuldades de entendimento do defeito do próximo, vira para Jesus como de, com perdão, saco cheio. Como é que é? A gente deve perdoar 7 vezes? Porque talvez 7 fosse o limite de Pedro. E Jesus vira para Pedro e diz assim: não, Pedro, 70 vezes 7. Para cada falta, para cada circunstância. Pedro, nas suas histórias e nas suas colocações, no momento que Jesus já previa o seu martírio, reúne os 12, no momento da refeição, partilhando da boa mesa, o que nós conhecemos como a Santa Ceia, Jesus anuncia que o seu fim e a partida estava próxima. Mas Pedro, naquele instante, não aceita e diz: como, Jesus? De jeito nenhum, não vamos deixar. E ele era bronco, ele era difícil. Na cerimônia do lava-pés, não queria nem que Jesus lavasse os seus pés. E Jesus lhe dá uma dura: se não lavar os seus pés, não partilharemos da boa mesa. Coloca Pedro várias vezes no seu lugar. E Pedro aceitava todas as vezes, porque da sua essência também queria se melhorar, queria estar adiante, queria ser melhor do que vinha sendo. Um princípio da nossa doutrina, nós sermos hoje melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje. E Pedro, quando naquele instante de ira, dizendo que não ia permitir que ninguém capturasse o Mestre Jesus, Jesus diz a Pedro: olha, Pedro, você está meio desorientado, você está meio perturbado, Satanás te coloca ajoelhado em torno do milho, do trigo, e você necessita se perceber. Você que tanto deseja a minha defesa será um dos que me negará por 3 vezes. E isso ocorre. Pedro, quando faz a vigília junto com Jesus no monte de Getsemane, lá está, quando ele está cochilando com os outros apóstolos, são surpreendidos com a vinda dos guardas, dos soldados. E Pedro, assustado, acorda e tinha na sua mão uma faca
com características de uma adaga, uma espada, vai desejar matar um dos guardas. O seu toque era certeiro, queria pegar a jugular, mas o homem que estava sendo agredido, treinado, um soldado, se desvia, se esquiva e tem sua orelha cortada. Jesus naquele instante instaura a ordem e pede para que Pedro embainhe a sua espada, porque com ferro fere, com ferro será ferido. E Jesus estanca o sangue, reconstitui como que num remédio imediato aquele sangramento de Malco. Todos saem desorientados, porque Jesus havia sido capturado. E Pedro nega Jesus a primeira vez a uma criada. As mulheres naquela época pouca representação tinham, e uma criada menos ainda. Então, quando Pedro nega Jesus a essa mulher, ele está tão desorientado que não tem consciência das condições sociais, e que se ele falasse alguma coisa, mulher, coloque-se em seu lugar, a ordem estava instaurada novamente. Mas ele, com medo e talvez pela falta de preparo, acaba se esquivando e negando Jesus pela primeira vez. Logo adiante acontece a mesma coisa, ele nega novamente Jesus, e depois para outra criada, que diz que esse é um dos que estavam juntos no grupo de Jesus. E pela terceira vez, quando negou, o galo cantou. Após a crucificação do Mestre, Pedro, tão triste, desenchavido, deseja desistir das suas missões. Pedro foi eleito e recebeu esse nome de Jesus, porque em grego Cefas seria pedra, pedra e Pedro. E a função de Pedro seria instaurar a edificação do cristianismo no mundo. Mas algum tempo se passou e Pedro retornara às suas atividades convencionais como era antes de ser um apóstolo. Mas Jesus não podia perder aquela ovelha do seu rebanho. Se materializa novamente, se apresenta às margens do mar da Galileia. Enquanto a pouca distância Pedro pescava, vê um homem que preparava um fogo. E ao preparar o fogo, ele olhava aquele homem e falava assim: é o Mestre Jesus. E naquele desespero, ele não dá tempo de levar o barco à margem, pula, se joga no mar para ir de encontro a Jesus e o abraça ardentemente. O abraça de uma maneira tão especial, porque reencontrar o seu melhor amigo. E a primeira frase que Jesus direciona a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro prontamente diz: claro, mestre, te amo de verdade, do fundo da minha alma. E Jesus, inteligente, sempre em suas colocações, leva a conversa um pouco adiante. Os pedaços de peixe. Passado mais um tempo, ele olha nos olhos de Pedro e pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro na hora não entende muito bem, demora um pouco para cair a ficha de Pedro e fala assim: olha, eu acho que essa coisa de crucificação de Jesus não deu muito certo, ele está me perguntando de novo. Vou responder: claro, mestre, lhe amo, e amo de verdade. E Jesus pacientemente leva aquela conversa por mais alguns instantes, e quando pela terceira vez pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro é tomado de uma consciência imediata, faz uma reflexão, um filme em sua mente passa das 3 vezes que negaram o Mestre, e que a pergunta de Jesus fazia uma referência para ali ser a oportunidade do seu resgate, de dignidade, de amor, de entrega. E Pedro se põe aos pés do Mestre, chorando, e diz: amo, Mestre. Então, se me amas, apacenta os meus rebanhos. A função de Pedro não poderia se perder.
E Pedro, compreensivo disso, exerce de maneira brava e determinada as suas responsabilidades dentro do cristianismo. Mas Pedro e Paulo, em alguns momentos, se cruzam na história. E uma vez em Antioquia, Pedro está numa plenária recebendo os ensinamentos quando Paulo fazia a preleção. Paulo, um jovem de energia, determinação, colocava que o cristão devia ser verdadeiro, autêntico e colocar para fora os seus sentimentos. E naquele instante ele fala: e eu estou muito triste com Pedro. Todo mundo se surpreende. Os que estavam ali presentes desejavam resolver a história, mas Pedro naquele instante se liga a Jesus e pede uma orientação. E ali, quando ele olha para Paulo, ele se levanta e diz: a culpa de tudo isso é minha. E se nem o Mestre Jesus fora compreendido, nem eu serei. Peço desculpas à nossa igreja, e se algum dano, se algum ônus tenho, possam colocar na minha conta. Naquele instante, Emmanuel nos relata no livro Paulo e Estevão, a igreja fora reconstituída, salva, pela atitude de humildade e de responsabilidade de Pedro. Pedro é perseguido, acaba por ser prendido em Roma junto com Paulo. E nas suas conversas a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus, de maneira indireta, eles seduzem o guarda que os protege e os mantém presos. Sensibilizado na madrugada, esse guarda abre a porta para que ele pudesse fugir. E Pedro não perde a oportunidade. Quando está fugindo, na beira da estrada, de repente ele avista uma luz. O dia não tinha raiado e ele olha e fala: Jesus, meu mestre. E Jesus passa de largo. E ele diz: Jesus, Jesus, onde vais? Estou indo a Roma, me oferecer a suplício e ao martírio. Pedro se sente tocado pela mensagem do Mestre. Pedro não abandona nem no fim, por mais que se sentisse naquele instante enfraquecido, ele retorna a Roma. É crucificado, mas não da maneira como Jesus foi. Pediu para que fizesse-o de ponta cabeça, porque não era digno de comparar-se com o Mestre Jesus. A história de Pedro reflete a nós a necessidade de nos envolvermos de maneira especial em tudo que fazemos, e que independentemente das nossas aflições, das nossas tristezas, dos nossos desenganos ou de circunstâncias que nos queiram desviar do bom caminho, podemos, de maneira especial, seguir adiante. Que na noite de hoje possamos ter o Pedro como exemplo e que possamos fazer das nossas vidas algo melhor do que estamos fazendo até hoje. Que Deus nos abençoe.